Eu chamo o pastor aqui. Vamos orar por ele. Que os irmãos estejam estendendo as mãos. Pai amado, Pai querido, sabemos, ó Pai, que Tu já falou muito conosco, ó Pai, tem muito para falar ainda, Senhor Jesus. Então, ó Deus, usa Teu servo, ó Pai. Usa, ó Pai, esse vaso, ó Deus, que Tua luz resplandeça através da vida dele, ó Pai. E que venha falar profundamente os nossos corações, ó Senhor Jesus. E que nossas vidas, ó Pai, nessa semana, Senhor Jesus, possamos andar em novidade de vida a cada dia, ó Pai, conforme a Tua palavra e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Graças a paz, irmãos. Quero convidar os irmãos, nesse momento, a se colocarem de pé mais uma vez e abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós leremos a partir dos versículos 32. Marcos, capítulo 10, a partir dos versos 32. Amém, irmãos? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilharam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a sua palavra é viva e poderosa. E o Senhor está falando essa noite conosco, como já falou durante todo esse culto, Senhor Deus, durante os cânticos, durante, Senhor Deus, aqui a ministração da palavra. E nós clamamos também que nesse momento o Senhor continue a falar conosco, que me use para isso, Pai. Desejamos ouvir a sua voz, entender e compreender claramente aquilo que devemos fazer diante da sua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Irmãos, nas nossas vidas, nós somos convidados diariamente a tomar decisões. Todos os dias nós tomamos algum tipo de decisão, não é verdade? A gente decide se vamos ou se não vamos. Vocês decidiram se viriam hoje aqui nesse culto. Nós decidimos se faremos ou não faremos. A gente decide se a gente quer ou não quer. A gente decide o tanto que vai comer, né? E alguns passam um pouquinho da conta. A gente decide com quem casar, com quem namorar. A gente decide as coisas da vida. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, somos chamados também a tomar decisões. Os discípulos estão caminhando com Jesus aqui no nosso contexto. Eles estão indo para Jerusalém. E algumas decisões são tomadas aqui nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você, porque são desafios que Deus tem para nós, desafios que Deus tem para a Igreja Batista de Vila Moraes. Eu creio que esses desafios são para nós tomarmos também decisões em nossas vidas, que eu creio, em nome de Jesus, irmãos, se nós tomarmos essas decisões, como nós vamos aprender nessa noite aqui, ver na palavra, certamente você será uma pessoa mais abençoada, uma pessoa que vai agradar mais ao Senhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A primeira delas que nós encontramos aqui, se você olhar no versículo 32, nós vemos que os discípulos iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. Irmãos, nós encontramos Jesus indo à frente dos seus discípulos. Essa imagem eu gostei muito bem pesquisada pela nossa equipe de mídia, porque mostra Jesus caminhando ali à frente dos seus discípulos, os discípulos seguindo Jesus,
E é exatamente essa ideia que nós imaginamos quando nós olhamos para o texto. Nós vemos Jesus caminhando, indo para Jerusalém, e os discípulos deixam que Jesus vá à frente. Irmãos, a verdade é que quando nós deixamos que Cristo vá à nossa frente, nós percebemos que estamos seguros. Afinal, quem está andando à nossa frente? Cristo. É verdade também que, se nós observarmos e pararmos para analisar, todos nós podemos ser considerados vítimas de alguma coisa. Certamente você é vítima de algo. Se eu perguntar aqui, vítima da família, quem levante a mão e diga: pastor, eu sou vítima da minha família. Quem é vítima aqui do seu marido? Talvez algumas irmãs levantem a mão e digam: eu sou vítima. Quem é vítima dos seus pais? Algumas pessoas talvez levantem as mãos. Irmãos, nós podemos parar dentre os nossos vitimismos e nos paralisarmos, porque todos nós temos algum motivo para não seguir adiante. Eu vou trocar de microfone aqui. Para não seguir adiante, porque de alguma maneira a gente é vítima de algo. De alguma maneira a gente tem traumas, problemas, complicações em nossas vidas que nos fazem querer parar a caminhada. Mas aqueles discípulos, eles deixam que Jesus vá à frente deles. Irmãos, há pessoas que se escondem atrás das suas tragédias, das suas derrotas, dos seus problemas. Mas quem tem Jesus não tem medo de nada, porque deixa Jesus ir à frente. Quem tem medo de Jesus, aliás, quem tem Jesus na vida, não tem medo de passar debaixo da escada. Não tem medo de passar do lado de um trabalho de umbanda na rua. Quem tem Jesus na vida não precisa olhar o horóscopo para ver como vai ser a semana. Quem tem Jesus na vida não precisa de uma oração forte, porque se eu não tiver a oração forte de alguém, de algum pastor, de alguma igreja, a minha semana não vai ser tão boa assim. Quem tem Jesus na vida não precisa de mandinga, irmãos, porque nós temos Jesus, Jesus vai à nossa frente. Igreja Batista de Vila Moraes, Jesus está à nossa frente, e por isso eu estou seguro, por isso eu estou tranquilo, porque Ele me protege. Se Jesus vai à nossa frente, eu fico tranquilo. Mas o problema, irmãos, é quando nós duvidamos disso e nós queremos ir à frente de Jesus, nós invertemos a caminhada. Por isso que essas decisões, elas acontecem na caminhada. E nós temos muitas apreensões, porque nós temos que fazer escolhas diariamente, constantemente, cotidianamente, mas todos os dias, irmãos, nós temos que decidir se Jesus irá à nossa frente ou não. Se Jesus estará à frente do nosso casamento, se Jesus estará à frente do nosso ministério, se Jesus estará à frente do cuidado dos nossos filhos. Eu dizia isso há um tempo atrás para um casal de amigos, e eu falava: a gente coloca filhos no mundo, irmão, mas a gente somos apenas cuidadores temporários, não é? Porque a gente não tem o controle total. Quando você tem um bebezinho, e a nossa filha era um bebezinho até poucos anos atrás, a gente ia lá e cuidava e protegia, e alguém pegava no colo, você falava: pega desse jeito, cuidado, né, porque pode cair. Era toda frágil, né, a bebezinha lá, a Heloísa. Mas aí passa um certo tempo, aí ela vai para a escola e você fala: bom, agora eu não consigo mais cuidar tanto, eu tenho que confiar nos professores, eu tenho que confiar nos coleguinhas, eu tenho que confiar naqueles que ajudam a cuidar. Aí passa um tempo e vai para a casa da avó, aí você fala: agora eu tenho que esperar que, né? Aí passa algum outro tempo e essas crianças vão recebendo autonomia, e aí você fala: Senhor, se não for o Senhor que cuida, não vai ser eu que serei capaz de cuidar adequadamente dos meus filhos. Por isso eu preciso confiar que Jesus está à frente. Meu irmão, eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem confiado que Jesus tem estado à frente da sua vida, dos seus negócios, da sua família, das pessoas que te cercam, das pessoas que estão sob o seu cuidado? Você tem confiado que Jesus está à frente do seu casamento? Você tem confiado que Jesus está à frente do seu ministério? Você tem confiado que Jesus está à frente dessa igreja?
Talvez essa pergunta precisa ser respondida por você. Porque quando nós confiamos, nós deixamos Jesus ir realmente à frente. Nós confiamos mesmo. Irmãos, nós temos esse desafio diante de nós. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: e a graça de Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. Ele fala que essa graça de Deus, esse cuidado de Deus, um amor imerecido é quem permite que ele triunfe. E aí você vai dizer: pastor, mas ele está falando de uma situação, se nós olharmos o contexto lá de 2 Coríntios, nós vamos ver que ele está falando de situações difíceis que ele está enfrentando. Como assim triunfar? Eu triunfo porque eu creio que Cristo está à frente, Ele está cuidando verdadeiramente. Ele vai à frente, Ele cuida. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, nós já compartilhamos essa mensagem aqui, quando nós falamos das bases que fortalecem a nossa fé. Baseamos em 1 João capítulo 5, mas lá no versículo 18, a gente vai perceber algo maravilhoso, é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir lá nesse texto, 1 João capítulo 5, versículo 18. Se não está marcado, marca no seu texto, marca na sua Bíblia. Abra aí, nesse texto, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, verdadeiramente, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Esses dias eu estava vendo uma campanha de uma igreja. Eu não gosto de ficar falando de outras igrejas, mas nós temos que falar daquilo que nós cremos, irmãos. Eu não estou falando de placa de igreja nenhuma aqui. Meu propósito é nunca falar de placa de igreja, nunca, nenhuma igreja. Mas ouvi de uma igreja que as pessoas lá, elas eram convidadas a comprar um pãozinho. Comprar não, elas faziam um voto, né? E colocavam ali um pãozinho atrás da porta. Todo mal que chegava naquela casa ia para o pão. E as pessoas acreditam nisso e levam levando pão lá na igreja. Tinha um montão, um sacão de pão lá, onde as pessoas compravam aquele pão. Aliás, fazia o voto, não comprava. Fazia o voto e aí levava aquele pão e colocava atrás da porta em algum lugar, porque é o pão de Cristo. Irmãos, o maligno de fato não nos toca, nós precisamos confiar nisso, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Eu creio nisso, por isso eu confio de fato no Senhor, que está à frente da minha vida. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, da minha família. Eu tenho a certeza que lá na minha casa o maligno não entra, porque o Senhor está lá, Ele está à frente. Na minha vida o maligno não toca, porque eu estou com a minha vida no altar do Senhor. Se você não tem essa certeza, meu irmão, essa noite é uma noite de você buscar essa certeza. Pastor, eu não sei se o Senhor está à frente realmente lá na minha casa. Eu não sei se o Senhor está à frente do meu casamento. Eu não sei se o Senhor está à frente do meu ministério. Eu não sei se o Senhor está à frente da minha vida. Eu tenho dúvidas. Então é tempo de você parar e repensar isso. Os discípulos, a palavra de Deus diz lá, no nosso texto básico aqui, Marcos, capítulo 10, a Bíblia diz que eles deixaram que Jesus fosse à frente deles. E é isso que nós somos convidados também a fazer nessa noite. Deixar que Jesus vá à nossa frente. Jesus vá à frente da nossa vida. Jesus vá à frente das suas coisas, em nome de Jesus. Amém? Você deseja que Cristo vá à frente das suas coisas, da sua família, da sua vida? Amém? Eu desejo isso para a minha vida também. Nossa caminhada, irmãos, somos convidados também, nessa caminhada com Cristo, nós somos convidados aqui a algo que é muito sutil no texto. E eu quero convidar você a continuar observando aqui comigo o versículo 32. Diz assim: e iam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Olha que interessante. O texto diz que aqueles homens se maravilharam de Jesus. É isso que nós encontramos aqui.
essa palavra, olhando aqui para o grego, maravilharam-se de Jesus, ela dá a entender que Jesus era admirado por aquelas pessoas. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e admiravam Jesus. Talvez você diga, pastor, que legal, é bom admirar Jesus. Eu vou dizer para você, é verdade, muitas pessoas admiram Jesus. Admiram Jesus porque ele foi um grande homem, admiram Jesus porque ele foi um grande profeta, admiram Jesus porque os seus ensinos sobre o cuidado com as pessoas, o seu ensino sobre a moralidade, o seu ensino sobre o amor ao próximo, muito impactou a humanidade e as pessoas admiram Jesus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que admirar Jesus não é suficiente. E sabe por que não? Porque o texto diz aqui que eles tinham medo de Jesus. E aí nós temos um problema. Sabe por quê? 1 João capítulo 4, versículo 18. Alguém pode ler para nós? Ficar de pé e ler para nós, 1 João capítulo 4, versículo 18. Amém? Muito obrigado, irmã. O amor lança fora o medo. Onde tem o verdadeiro amor, não há medo. E o que nós encontramos aqui na nossa descrição de Marcos capítulo 10? Eles admiravam Jesus, mas tinham medo dele. Eles admiravam, mas não amavam. Irmãos, nós somos convidados na nossa jornada com Cristo a amá-lo. Há uma inversão de valores aqui, e é interessante pensarmos nisso, porque muitas pessoas admiram Jesus, se maravilham dele, mas não o amam. Nós somos convidados a amar Jesus. O desafio dessa caminhada com Cristo é de amá-lo. E há uma inversão de valores, porque muita gente confunde admiração com amor, mesmo nos dias de hoje. Aliás, o amor é confundido com vários outros sentimentos, não é? Há um sentimento que se confunde com o amor também, é a paixão. Enquanto que o amor verdadeiro, ele traz um sentimento desinteressado sobre o outro. Ou seja, quer saber se eu realmente amo alguém? É quando eu não tenho interesse nesse outro alguém. É quando esse alguém não pode me oferecer nada. Isso é o verdadeiro amor. Porque qualquer coisa que espera do outro, que atenda a algum tipo de expectativa, é qualquer outro sentimento, menos amor. E nós vemos um sentimento que parece amor, mas não é, que é a paixão. E muitas pessoas confundem paixão com amor. Mas há uma diferença, porque quando nós nos apaixonamos por alguém, nós somos atraídos por características específicas dessa pessoa, como a sua fala, suas ações, seus gestos, a sua aparência física. A paixão nesse sentido ela é efêmera, porque ela pode passar muito rápido. Uma pessoa bonita pelo qual eu me apaixono, ela pode mudar, ela pode não ser mais bonita daqui a algum tempo, e essa paixão ela pode sumir. O amor é um sentimento gradual, que cresce com o passar do tempo e com o aumento da convivência, da intimidade. Aqueles que amam não idealizam porque aceitam a outra pessoa com suas qualidades e defeitos. Nisso está o verdadeiro amor. O amor é calmo e tende a durar muitos anos. A paixão é um sentimento avassalador, que me faz querer estar próximo daquela pessoa por algo que me prende, pode ser até mesmo uma atração física. Há um outro sentimento que se confunde muito com o amor também, que é o desejo, né? E o amor pode ser confundido com o desejo, mas são sentimentos diferentes. Pode-se amar e desejar o outro, isso é verdade. Pode haver amor com desejo, mas muitas vezes pode haver desejo sem amor. O desejo está relacionado muitas vezes com posse, ou com a vontade de ter o domínio sobre alguém, ter a pessoa ao lado. Quem deseja muito, muitas vezes tem ciúmes do outro. Há um outro sentimento também que é confundido com amor, que é a gratidão, né? Eu posso nutrir por alguém
um sentimento muito grande de gratidão, porque essa pessoa fez algo muito bonito por mim. Essa pessoa demonstrou afeto, demonstrou cuidado comigo em algum momento, e eu demonstro para essa pessoa gratidão, mas gratidão também não é amor, irmãos. Outro sentimento, e aí eu termino sobre essas comparações com o amor, que é a amizade. Muitas vezes a amizade é confundida com amor também. E a amizade, ela surge muitas vezes porque há uma conveniência temporal. Eu me torno amigo de alguém porque eu estou na mesma sala de aula dessa pessoa. Uma amizade temporal. Eu me torno até amigo de alguém porque eu estou na mesma igreja. É temporal. Mas isso também não é amor. Isso pode acabar quando acaba a turma. Quando a turma é desfeita. Ou quando a pessoa muitas vezes muda de igreja. Aí você percebe que aquilo não era amizade, porque a pessoa esqueceu de você, e você esqueceu da pessoa e tudo mais. Ou seja, não é um sentimento de reciprocidade, não é? Porque ainda que a amizade exista, ela muitas vezes não pode ser confundida com amor. Pode haver amor com amizade? Sim, mas muitas vezes há amizade sem amor. Irmãos, o que os discípulos estão vivendo aqui é um sentimento de admiração. Maravilharam-se e seguiam-no, atemorizados. E, irmãos, quem vive nessa expectativa de ser admirado, de viver a admiração, sofre. Pastor, e eu falo por mim, pastor que vive esperando a admiração das ovelhas, sofre. Sofre. Eu não faço mais isso. Aliás, irmãos, eu não preciso me parabenizar depois do culto pelo sermão. É uma coisa que eu já aprendi a conviver sem faz muito tempo, né? E eu ficava no começo, eu falava, Milene, mas como é que foi o meu sermão? Como é que foi a mensagem? Eu ficava esperando da minha esposa algum tipo de retorno. Eu ficava esperando dos irmãos algum tipo de retorno. E, irmãos, muitas vezes não vai haver retorno nenhum. As pessoas não vão demonstrar admiração por você, mas você precisa confiar no amor de Deus. Você precisa amar Jesus. Não pode ficar aguardando tapinha nas costas para seguir na sua jornada. E aqueles discípulos, eles demonstraram uma admiração que era acompanhada de temor, medo. Isso é muito perigoso, porque o medo muitas vezes nos paralisa. O medo muitas vezes nos faz estacionar na vida. E nós precisamos, irmãos, crer no Senhor, amá-lo profundamente. Esse é o desafio dessa jornada cristã, dessa nossa jornada com Cristo. E aí eu pergunto a você, você ama verdadeiramente Jesus? Ou será que você só o admira? Você ama Jesus? Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, talvez você conheça esse versículo, né, de cor. Talvez você saiba falar. Como eu vou dizer aqui, vou repetir com os irmãos, né? Que Deus ama o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha glória a Deus por isso. Ó, os irmãos sabem João 3,16. Mas primeiro João 3,16. Isso aí a gente não sabe de cor não, irmãos. Porque João 3,16 fala do amor de Deus por nós, onde Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Mas 1 João 3,16, esse a gente não gosta nem de decorar. Já estão abrindo aí. Pode abrir. Pode abrir. Abra sua Bíblia aí. 1 João 3,16. A gente tem que guardar isso também. Nós temos que guardar tanto João 3,16 quanto 1 João 3,16. E aí é bom para ficar guardado, né, na sua memória. O que diz lá? Alguém pode ficar de pé e ler para nós, por gentileza? No que consiste o amor? Mamilene, fica aí de pé. Oh, tudo bem, Mamilene, vai lá. Muito bem, obrigado.
Sabemos que é o amor, nós aprendemos lá em João 3,16. Deus deu a vida por nós. Aliás, nós sabemos mesmo. Nós falamos até de cor aqui, não é? Mas o amor também consiste que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Acho que os irmãos nunca mais vão esquecer disso, né? Porque nós sabemos João 3,16, mas nós precisamos guardar 1 João 3,16 também, irmãos. O amor consiste nisso, nós precisamos amar os nossos irmãos como nós dissemos que amamos a Cristo. Porque se a gente diz que ama a Cristo, que nós não vemos, mas não amamos, não conseguimos amar os irmãos a quem vemos, nós estamos mentindo. E o amor de Deus não está em nós, não é? Nós somos convidados a amar. Certa vez, um marido procurou o pastor e disse para o pastor o seguinte: pastor, eu quero separar da minha esposa, não dá mais. Eles estavam já casados há algum tempo já, cristãos os dois, não dá mais, é complicado, né? Não quero mais continuar no casamento. Aí o pastor falou: mas, meu irmão, sabe o que diz lá, né? Efésios capítulo 5, diz lá claramente, meu irmão, está lá na Bíblia: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que foi que Cristo amou a igreja? Entregou a vida por ela. Então, meu irmão, siga adiante um pouquinho mais, fique firme no seu casamento, ore pelo seu casamento, lute pelo seu casamento. Mas aí esse irmão falou: pastor, não dá, mesmo assim não dá, eu vou separar mesmo, eu não consigo. Aí o pastor falou por Simão lá, Marcos capítulo 12, versículo 33, o que diz lá? Está aqui, já deixei escrito, né? Que nós devemos amar, olha só, o nosso próximo, né? Diz assim, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar ao próximo, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, não é? E é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos capítulo 12, versículo 33. Nós somos convidados a amar o nosso próximo como nós amamos a Deus, com toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Mesmo assim, esse marido olhou para o pastor e disse: pastor, não dá, eu realmente vou separar mesmo, está difícil, minha esposa é minha inimiga. Aí o pastor diz: então, meu irmão, está claro o que eu tenho a dizer para você. Mateus capítulo 5, 44. O que diz lá? Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos convidados também a amar até os nossos inimigos. Então, irmãos, não há desculpas para não amarmos. Nós somos convidados a amar Cristo, sair da admiração, a amarmos verdadeiramente Cristo e, com isso, demonstrarmos verdadeiro amor pelos nossos irmãos. Esse é um mandamento de Cristo para nós, nós não podemos abrir mão disso. Até aqui nós já aprendemos, nessa caminhada aqui de Jesus com os discípulos, que eles tinham que deixar Jesus à frente. E esse é o convite que eu quero deixar para você essa noite. Deixe Jesus à frente. Amém? Depois nós aprendemos aqui também que nós precisamos sair do nível da admiração, de maravilhar-se com Jesus, e nós precisamos entrar no nível do amor. Nós precisamos amar Jesus verdadeiramente. Esse é o nosso convite para você essa noite: amar Jesus de todo o seu coração. Quando você ama Jesus de todo o seu coração, você realmente busca adorá-lo, né? Você busca servir. Eu fiquei feliz esses dias, porque falava sobre isso com a Elô, minha filha, nossa filha, e ela falava assim: papai, eu amo Jesus de todo o coração. E ela só tem 6 aninhos, né? Aí eu falei: é mesmo, filha? Ela é, pai. E eu quero me batizar. Eu falei: você ouviu isso de quem? Ela falou: eu quero, eu não posso. Ainda não. Então, é bonito isso, né? Porque quando a gente tem esse desejo verdadeiro de agradar ao Senhor, né? E a gente ama verdadeiramente Jesus, eu fico feliz por isso. Porque é o desejo dela, partiu dela. Ninguém falou para ela, eu não falei: filha, batiza, né? Não, com 6 aninhos ela já pediu para batizar. Eu fiquei tão feliz com isso, porque a gente já acordou algumas coisas. A gente não vai forçar a Heloísa nada, né? Na nossa jornada com Deus. Ela precisa sentir isso, sentir esse desejo,
essa atração pelas coisas de Deus. Nosso papel como pais é ensinar apenas. Mas é tão bonito quando você vê espontaneamente seu filho dizer: papai, eu quero batizar. Isso nos encheu o nosso coração de alegria. E isso nos mostra verdadeiramente que quando alguém está desejoso de atender ao chamado de Cristo, até esse desejo de batismo vem. Ninguém precisa dizer: você precisa se batizar, viu? Não. É espontâneo. As pessoas vão chegar e vão dizer: eu quero me batizar. O que eu preciso fazer para eu me batizar? Foi o que aconteceu lá na jornada, né, de Felipe e o etíope, Atos capítulo 9. Né? Eles estavam caminhando, estudando sobre Jesus, sobre a palavra. De repente, ele falou: tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? Né? Então, isso é bonito, porque a gente vê isso acontecendo no meio da igreja. Certamente, também você vai sentir vontade de fazer coisas para Deus, porque você quer agradá-lo, porque você ama Ele, você saiu desse nível da admiração. Por fim, eu quero dizer para você essa noite, nessa jornada, uma outra decisão dessa jornada, é que você pode ter, meu irmão, eu quero dizer para você isso bem, para você guardar bem no seu coração, você pode ter intimidade com Jesus. O que nós vamos ver aqui no nosso texto, Marcos capítulo 10, versículo 32, diz assim, eu quero ler desde o comecinho: iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilharam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam sobrevir. Jesus começa a falar algumas coisas para aqueles discípulos, irmãos, que iria acontecer. E eu posso dizer aqui que Jesus começa a falar algo que é da intimidade dele para aqueles discípulos. Irmãos, algo muito precioso quando a gente tem intimidade com os nossos irmãos, não é? É muito bom ter intimidade com os nossos irmãos. Esses dias, falava aí com os nossos líderes, né, aqui na nossa igreja, conversava com o nosso irmão Felipe, e ele falando, né, pastor, a gente já precisa sentar e já precisa conversar sobre os ministérios, né, aqui da igreja, precisamos falar sobre os cultos, precisamos falar sobre isso, sobre aquilo outro. Eu falei: é verdade, irmão, precisamos mesmo. Aí a gente acordou, né, de conversar com os nossos líderes e tal, tudo mais. Eu falei: mas irmão, eu acho que eu preciso primeiro sentar individualmente, visitar os irmãos, né? Como é que eu vou sentar com os líderes para falar sobre ministério, se eu não sei nada sobre os nossos líderes, se eu não tenho intimidade, não tenho, né? E eu comecei a fazer isso, né? E é gostoso, porque a gente ouve as histórias, a gente vê a intimidade dos irmãos, conhece os irmãos. Isso permite que a gente consiga falar sobre ministério, falar sobre igreja, né? Isso é bom, é gostoso isso. E nós estamos fazendo isso já tenho ido na casa dos nossos irmãos aqui da igreja, né? Então, estou buscando aqui as prioridades, né, para entender aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de uma visita mais urgente, os nossos líderes também, para a gente estar indo visitar os nossos líderes. Mas é isso que permite que a gente vá ter, né, essa permissão de olhar um para o outro, olhar no olho do outro e se conseguir falar pelo olhar, pela intimidade. Isso é gostoso, não é, irmãos? E é isso que nós precisamos enquanto igreja, é isso que eu desejo em relação aos irmãos. É isso que eu desejo de coração mesmo. Eu não quero ser um pastor de púlpito. Eu gostaria de ser um pastor que pudesse acompanhar os irmãos, estar no dia a dia e estar próximo, nem que seja através de um telefonema, mandar uma mensagem de WhatsApp. Alguns irmãos já receberam, estão mandando mensagem de WhatsApp aí para vários irmãos. Então, a ideia é essa, é estarmos próximos na intimidade. Mas, irmãos, se nós quisermos viver na superficialidade, nós vamos conseguir fazer isso também. Há muitas pessoas que desejam viver uma vida cristã com Cristo na superficialidade. Ah, pastor, tem algum problema nisso? Eu não gosto de ficar me envolvendo com as pessoas. Não tem problema nenhum. Você pode entrar aqui, sair da igreja, ir para sua casa, continuar sendo membro da igreja, continuar sendo participante, mas eu vou dizer algo para você, meu irmão. Você não vai ouvir as coisas preciosas da intimidade de Cristo para a sua vida, coisa que só Ele pode dizer para você. Coisas que Deus vai usar pessoas dentro da igreja para falar. Coisas que Deus vai usar irmãos que você até imagina que não poderiam. Essas pessoas vão chegar em você na intimidade e dizer coisas preciosas para a sua vida.
e vão abençoar você, vão impactar a sua vida de uma maneira especial, vão orar por situações que você nem imaginava. E aí você fala: meu Deus, como assim? Alguém falou da minha vida? Quantas vezes já ouvi isso de irmãos? Quem falou da minha vida para o pastor? Está fuçando a minha vida, pastor? Está procurando saber dos meus problemas? Meu irmão, é o que Deus colocou no meu coração para te dizer, para falar, para orar por você, para te aconselhar. E aí a gente começa a perceber que Cristo tem algo mais para nós, mais do que uma vida cristã superficial, mais do que sentar num banco, mais do que sair e entrar sem ser conhecido por Ele. Jesus, Ele chama os seus discípulos para algo mais. E é o que nós encontramos aqui. E na intimidade, irmãos, nós percebemos o quanto Deus deseja falar de coisas especiais para nós. O que Jesus está falando para os discípulos está no versículo 33, diz assim: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, condenarão à morte e o entregarão a gentios, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Olha, Jesus está falando de coisas que vão acontecer. Para nós é fácil olhar para esse texto aqui e falar: ok, pastor, já sei disso aqui. Mas vamos lembrar que Jesus está falando para os discípulos que não tinham vivenciado isso. Eles não sabiam o que ia acontecer com Jesus. E Jesus chega claramente e diz: olha, vai acontecer isso, preste atenção. Eles vão me prender, vão cuspir em mim, vão me açoitar. Preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Aliás, Jesus fala isso também em outro contexto para os discípulos, lá em Mateus capítulo 17, versículos 22 a 23, e nós encontramos lá que os discípulos ficam tristes ao ouvir essas coisas de Jesus. Eles se entristecem muito. E quantas vezes, irmãos, nós queremos ter essa intimidade com Cristo, mas nós não estamos prontos para ouvir as verdades que Ele tem para nós. Se nós queremos de fato ter intimidade com Cristo, nós precisamos estar abertos às verdades. Se nós queremos crescer e evoluir, nós precisamos estar abertos às verdades. E é claro que as verdades têm que ser ditas em amor, né? Há aquelas pessoas que dizem assim: não, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer, eu sou sincerão. Irmão, isso aí não é cristão, não. Esse tipo de sinceridade não é cristão, não. Não, porque eu falo mesmo. Não importa o que... Isso também não é cristão. Nós somos chamados a falar a verdade em amor. Nós somos chamados a exortar em amor, com afeto, com cuidado, né? Estamos lidando com gente, com seres humanos, não é? Então nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo no nosso tratamento uns com os outros. Mas nós precisamos buscar essa intimidade com Jesus, irmãos. Há pessoas que vivem uma vida com Jesus sem intimidade com Ele, e nós precisamos buscar essa intimidade. Você é íntimo de Jesus? Você se considera uma pessoa íntima de Cristo? Talvez você diga: pastor, eu acho que eu não sou tão íntimo assim. E eu pergunto para você: o que é que falta para você ser uma pessoa bem íntima de Jesus? Está faltando muito? Então é um desafio para você também. Nós ouvimos já aqui que nós, nessa caminhada, podemos deixar Jesus ir à nossa frente. Ouvimos também que nós, nessa nossa caminhada com Jesus, podemos amá-lo. Muito mais do que admiração e maravilhar-se, nós precisamos amar Jesus. E nós precisamos decidir também nessa nossa caminhada, se nós queremos viver uma vida cristã superficial, ou se nós desejamos ter intimidade com Cristo. Amém? Os irmãos estão me acompanhando, né? Amém. Eu fico olhando aqui no rosto dos irmãos, aqui os irmãos, vejo os irmãos assim longe, né? Mas que bom que os irmãos estão aqui. Irmãos, e por fim, para finalizar aqui essa mensagem de hoje, eu quero dizer para os irmãos que nós temos uma esperança. E essa esperança é a esperança nossa enquanto cristãos. Eu sei que a Páscoa está chegando, nós teremos o culto de Páscoa domingo que vem, será bênção, já estamos aqui já nos preparando, aqui as irmãs já fizeram aqui algo maravilhoso, né? Esse símbolo lindo aí com os nossos
irmãos estão preparando. Isso é bênção de Deus, viu, irmãos? Acho muito bonito isso. Mas ali tem um símbolo interessante, né? Porque a pedra, alguém já disse que talvez um outro símbolo tão importante quanto a cruz é a pedra que rolou, né? Tão importante quanto. Porque a cruz, símbolo de maldição, sem a pedra que rola, talvez ela significasse apenas maldição, mas a pedra rolou. A pedra girou. Jesus não está mais naquela tumba. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa Páscoa. A Páscoa cristã é isso, a pedra que rolou. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque nós temos o domingo como o dia do Senhor. Por que os irmãos se reúnem de domingo? Por que nós separamos esse dia para adorar ao Senhor? Ah, pastor, todos os dias são do Senhor. Amém por isso, todos os dias são do Senhor. Mas o domingo é o dia do Senhor. Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou, está vivo. Amém, irmãos? Essa esperança. Olha só que interessante, veja aí o que diz o finalzinho desse versículo 34, né? Escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu vi uma ilustração interessante sobre esse texto, eu achei muito legal. Não sou muito ligado ao futebol, mas aqueles que gostam de futebol, tem um episódio que ficou na nossa memória, né? O 7-1 do Brasil contra a Alemanha. Aliás, da Alemanha contra o Brasil, né? 7-1 que ficou guardado aí na memória de muitos, né? E aqui, se nós observarmos, nós também encontramos um 7-1. Olha que interessante. Diz o seguinte aqui, o versículo 33. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Condenarão à morte. Entregarão aos gentios. Escarnecerão. Açoitarão, cuspirão nele e o matarão. 7 fatos que parece que vão derrotar Jesus e derrotarão o Evangelho. 7 fatos que parece que é o fim da linha. Mas a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, ele diz que tem uma coisa aí que acontece no final, e é o 7-1, só que nesse caso, o nosso 7-1 a gente vence. Nós somos vitoriosos, não é? Porque Jesus, a Bíblia diz, ressuscitará. Jesus estava anunciando, irmãos, que ia morrer, estava anunciando que iria passar por aflições, assim como nós também passamos por dificuldades e aflições, mas nós vivemos uma esperança. E essa esperança é a esperança da ressurreição, diz o texto bíblico aqui. Jesus não está morto, ele não foi vencido pelas dores, pelas lutas, pelos problemas, assim como nós também não somos e não seremos vencidos pelas dificuldades que vivenciaremos nessa terra. Nós já somos um povo vitorioso em nome de Jesus. Você faz parte, meu irmão, minha irmã, de um povo vitorioso. Amém? Você não vai vencer, você já venceu em Cristo, porque nós ressuscitaremos com Ele. Aliás, Efésios capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz isso claramente, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos sentados lá, irmãos, é só uma questão de tempo, até vivenciarmos tudo isso. Até lá, passaremos por dificuldades, sim. Até lá, teremos lutas, provações, sim. Mas nós já vencemos, em nome de Jesus. A mensagem do Evangelho, a mensagem da Páscoa. Nós vamos abordar isso semana que vem, bastante ainda. Mas o prenúncio dessa mensagem é que nós passaremos por lutas, sim. Mas nós já vencemos essas lutas. Ela já está vencida em nome de Jesus. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Cristo em vós, esperança de glória. Nós temos essa esperança em Cristo, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Temos que lembrar sempre que, independentemente do momento que estamos passando,
da sua luta, do seu problema, da sua dificuldade, você já é vitorioso em Cristo. Pastor, então por que eu tenho que enfrentar os problemas, as dificuldades? Esperar o nosso caminhão passar. Já já esse problema acaba, viu, irmãos? Vai estar lá em cima. Não é na glória não, aqui. Aqui. Esse problema aqui a gente resolve aqui. Já já esse problema acaba. Os irmãos precisam ver como está lindo lá o espaço. Esse final de semana teve um mutirão, né, que ficou um brinco. Já já a gente começa já a vivenciar esse novo espaço, eu creio também, em nome de Jesus. Mas, irmãos, olha, hoje pela manhã eu estava na igreja lá de Ipiranga e eu dei uma aula lá sobre 1 Coríntios, né, ali na classe da escola dominical, e falava com os irmãos lá, os irmãos estão estudando 1 Coríntios. E falava com os irmãos sobre 1 Coríntios capítulo 2, é um texto bem intrigante, muito aplicável para os dias de hoje, depois a gente pode trazer uma mensagem sobre isso também. Mas falando sobre o ministério do apóstolo Paulo, né? E o texto diz lá que ele resolveu, né? Os versículos iniciais de 1 Coríntios 2 diz que o apóstolo Paulo decidiu não usar do conhecimento dele. Ele resolveu não usar o conhecimento dele, ele resolveu não falar com palavras eloquentes para que o poder de Cristo se manifestasse ali, através dele. E aí nós discutíamos tudo aquilo, né, com os irmãos lá na igreja de Ipiranga pela manhã, e falávamos sobre isso. Por que o apóstolo Paulo, tão conhecedor, tão eloquente, poliglota, cresceu aos pés de Gamaliel, resolveu abrir mão do conhecimento dele, da eloquência dele, para falar de uma maneira simples, que ele até chega a dizer ali que a palavra dele não consistia de autoridade humana. E aí, depois de tudo aquilo, né, e discutimos tudo aquilo, aí um irmão me procurou, já no finalzinho lá do culto, e ele falou assim, da aula, inclusive, depois do culto, aí ele falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida, queria que o pastor me dissesse, porque está escrito aqui no texto bíblico, que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Eu quero que o pastor me explique. Muito legal. Aí eu falei: irmão, eu também quero saber. Eu também quero saber. Aí ele falou: mas será que o apóstolo Paulo ele tinha uma doença? Será que ele abriu mão do conhecimento dele? E o espinho na carne era isso? Eu falei: eu não sei, meu irmão, mas ele diz algo lá que é muito especial, que era para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza dele. Ele entendeu claramente isso, então ele parou de orar por isso, orou 3 vezes, mas aí depois ele recebeu a resposta do Senhor, ele se acalmou, porque ele entendeu que ele precisava daquele espinho na carne para entender que o poder não era dele, era de Deus. E muitas vezes nós estamos pedindo para o Senhor: Senhor, tira isso, por que disso, por que daquilo outro? Quando o Senhor está dizendo: eu quero aperfeiçoar você, eu quero fazer você crescer, eu quero fazer você avançar, eu quero permitir que você tenha uma vitória completa. Porque nós queremos muitas vezes chegar na terra prometida, irmãos, mas nós não queremos passar pelo deserto, não é? Mas o deserto está aí, para a gente enfrentar também. Nós vamos chegar lá na terra prometida aqui, nosso novo templo. Estou me juntando aos irmãos nisso. Vamos chegar lá, mas os irmãos estão aqui, roendo osso, lutando, batalhando. Quando chegar ali em cima, os irmãos forem fazer a festa, né, da vitória, os irmãos vão lembrar: nós lutamos, nós batalhamos, nós viemos aqui, nós cavamos. O pessoal estava aqui cavando esse final de semana, aqui, carregando lata de terra. E é assim mesmo. E outras irmãs fazendo comida. Glória a Deus por isso, irmãos, porque isso faz a nossa vitória ainda ser maior. O gostinho da vitória, sim, é melhor. Agora, nós queremos vencer, nós queremos alcançar a vitória sem lutas. Certamente Deus permite que a gente passe por tudo isso, porque é o que disse a nossa irmã Juliana na direção do culto essa noite. Romanos capítulo 8, versículo 38, 39... porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio nisso, irmãos.
eu vivo e experimento o poder da ressurreição, porque eu já estou ressurreto em Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele. Feche os teus olhos nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. E eu quero perguntar para você essa noite. Talvez você diga: pastor, eu tenho sentido e eu sei que eu não estou andando do lado de Jesus. Eu não tenho deixado Ele andar nem do meu lado, muito menos à minha frente. Mas eu gostaria de deixar que Jesus fosse à minha frente. Então, meu irmão, se é esse o seu desejo essa noite, se você quer deixar Jesus ir à sua frente, se você quer deixar Jesus dominar a sua vida, o seu casamento, tudo que você tem, sua família, seus bens, fala com o Senhor agora, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele o que está diante de você, que o Senhor permitiu você cuidar. Fale com Ele, Ele está aqui, está ouvindo você. Talvez você, ouvindo essa mensagem, você disse: pastor, como eu tenho vivido uma vida superficial. Eu tenho até admirado Jesus, mas eu não tenho tido Ele como meu Senhor, eu não tenho amado Ele verdadeiramente. Eu sinto isso. Essa mensagem foi para mim nesse sentido, e eu me identifico com essa palavra. Se você tem entendido isso, fale com o Senhor também essa noite. Senhor, eu quero decidir viver uma vida de intimidade contigo. Eu não quero mais viver distante de Ti, Pai. Talvez você queira mesmo viver essa intimidade com Jesus, e você sabe que você precisa abandonar pecados, precisa abandonar coisas da sua vida que você sabe que não agrada o Senhor. Você precisa vivenciar tudo isso que estamos aqui mencionando essa noite. Então fale com o Senhor, diga para Ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, minha irmã, que você é vitorioso em Cristo. Declare em nome de Jesus: Senhor, eu confio que o poder da ressurreição me faz vitorioso, vitoriosa em Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco diante do Senhor os nossos irmãos, essas pessoas que aqui estão, todas elas, Pai. Elas estão dizendo para o Senhor o que está dentro dos corações delas, Pai. Elas estão, Senhor Deus, entregando a vida delas ao Senhor, estão dizendo que o que elas possuem, na verdade, é do Senhor, para o Senhor cuidar, para o Senhor ir à frente. Elas não querem mais ir à frente, elas querem deixar o Senhor ir à frente. Senhor Deus, ouve a oração do seu povo, Pai. Irmãos aqui que desejam mais intimidade contigo, ó Senhor Deus, querem sair do campo da admiração, querem viver uma vida íntima com o Senhor, querem poder ouvir dos teus segredos, daquilo que o Senhor tem a dizer para eles de forma individual, querem poder amar o Senhor e receber esse amor do Senhor, mas não só receber esse amor, desejam, Senhor Deus, como diz lá em 1 João 3,16, amar verdadeiramente os nossos irmãos. Senhor Deus, que isso seja não apenas um desafio da caminhada, mas uma decisão da caminhada, Senhor Deus. Que nós possamos vivenciar, Senhor Deus, o poder da ressurreição, que nos faz vitoriosos. O Messias haveria de passar por tudo aquilo, tantas lutas e problemas, mas Ele ressuscitou. Ele é vitorioso e nós também somos vitoriosos. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai.